Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quarta-feira. E olha só, hein? Quarta-feira de classificações para os playoffs da Copa Sul-Americana. Vou explicar para vocês certinho como que funciona, né, o andamento dessa competição a partir de agora, né, recebendo os terceiros lugares lá da Libertadores da América. O Vasco pode pegar aí entre o primeiro e o segundo melhor terceiro lugar da competição. Vamos falar bastante sobre isso, porque ontem o Vasco atuou bem no primeiro tempo, construiu a vitória, administrou o resultado contra a fraca equipe do Melgar, e a gente vai conversar bastante sobre isso. Fernando Diniz subiu o tom sobre Jair, sobre Ryan, na questão Verratti e muito mais. Vamos comentar tudo aqui para vocês e, claro, você não perde nada. Lembrando que vamos falar também de venda milionária. É isso mesmo, hein? Fernando Diniz deu papo sobre isso. Vamos conversar bastante sobre esse assunto. Mas antes da gente começar, obviamente, eu peço para você, para ajudar o nosso trabalho, para ajudar o crescimento do nosso canal, para eu conseguir vir aqui todos os dias trazer informação para vocês, deixe o joinha para dar aquela ajuda aqui ao nosso trabalho. E também, você que não é inscrito no canal, olha o botãozinho aqui embaixo, confere aqui, inscreva-se, dá aquela ajuda para o nosso trabalho, que a gente vem diariamente trazendo informações para vocês. Ontem eu estive na coletiva do técnico Fernando Diniz, fiz uma pergunta sobre a questão envolvendo a permanência do Verratti dentro de campo, diante de um cenário, né, de rotatividade da questão física. Enfim, vamos falar bastante sobre todos esses assuntos. Lembrando que no primeiro comentário fixado eu deixo o link da bezutesport.com.br. A Bezut Sport é onde eu tirei essa camisa do Vasco aqui para mim, ó. Tá vendo essa daqui? Muito bela. bezutesport.com.br. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Corra e garanta a sua. Vai lá, não perca essa oportunidade. O link tá aqui e resolve toda a sua vida. Lembrando que através desse link, só para você que está acompanhando esse vídeo, clicando nele, você comprando duas, você leva a terceira. Então, compre duas e leve três. Agora, clicou no link, resolveu aí o seu problema. Você vai escolher com qual camisa do Vasco tu vai tirar onda com seus amigos aí. Beleza? Corre aqui, bezutesport.com.br. Sem mais delongas, como temos muitos assuntos para hoje, solta a vinheta, bora pro vídeo. Enquanto a vinheta passa, corre aqui embaixo rapidinho, deixa o joinha para dar aquela moral. O Vasco está classificado na Copa Sul-Americana pelos playoffs. É isso mesmo, o Vasco ficou em segundo lugar e agora encara clubes que estão sendo eliminados na Copa Libertadores da América. Hoje então é decisão aí para vários lugares aí da América do Sul, podendo ser o destino do Vasco. Será que é a Argentina com Central Córdoba? Será que é o Flamengo também aí nesse mesmo grupo? A LDU, lá de Quito? Universidade do Chile também eliminado, pode ser aí entre o primeiro e o segundo melhor, né, eliminado da competição. O Vasco enfrentará isso, o primeiro ou o segundo melhor eliminado da Libertadores da América e fará o segundo jogo em São Januário. É óbvio, né? Vamos ver como que vai ser esse desdobramento no dia de hoje. É muito importante e a gente vai estar, obviamente, observando todas as situações para que o Vasco já se prepare para o próximo jogo classificatório, né, para a fase final da Copa Sul-Americana. Bom, olha só, ontem o Vasco se comportou muito bem, né, no início do primeiro tempo, principalmente. É uma valência da equipe do Diniz iniciar bem esses jogos, né, e no segundo tempo teve uma queda normal também, muito porque tem que desligar um pouco o motor diante de um cenário de 3-0, né, também é bem... Dá para observar que isso é bem viável, porque você tem um placar muito elástico, muito tranquilo para administrar. Acaba que você dá um passinho para trás, a equipe adversária ataca, incomoda um pouquinho, mas o Vasco jogou bem da forma como que tem que se jogar com equipes como o Melgar. Então, observando esse cenário, o técnico Fernando Diniz ontem falou sobre algumas peças importantes. E por que a gente vai falar em peças aqui? Porque diante desse cenário que o Vasco entra em campo com o Jair, é uma contradição à diretoria cruzmaltina, que quer desfazer do jogador no meio da temporada e não utiliza no Campeonato Brasileiro para ele não atingir os 7 jogos e não poder se transferir
para equipes da Série A. Ah, mas ele pode se transferir para equipes da Série B. Mas o salário do Jair não comporta a Série B, é impossível, né? Não dá para o Jair jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Nem sequer o jogador teria essa vontade, né? Teria essa disponibilidade. Então, com isso, né, o técnico Fernando Diniz utiliza o Jair e, por incrível que pareça, no início do primeiro tempo, ali nos primeiros minutos do primeiro tempo, o Jair era o melhor do jogo. O Jair era o melhor em campo, na saída de bola, no drible certo na entrada da área, num passe mais refinado, até mesmo fechando ali os adversários. O Jair foi muito importante. E falando em Jair, o Fernando Diniz falou sobre o jogador na coletiva e conta com o atleta. Falou que vai sim contar com o atleta nos próximos jogos e que a diretoria do Vasco vai fazer ajustes para isso. É óbvio, o salário do Jair é um salário muito alto, mas observando o cenário desportivo, o cenário esportivo dentro de campo tem que ser prioridade. A parte fora de campo negocia uma renovação com bônus ou até mesmo com produtividade para baixar esse salário fixo, enfim. Agora é com a diretoria do Vasco, o problema não é dentro de campo, é fora. Então, Fernando Diniz quer contar com o jogador e a diretoria do Vasco deve tomar uma decisão, deve tentar aí alguma viabilidade para manter o atleta após a coletiva do Fernando Diniz, que foi pegando a responsabilidade, né, e jogando para o lado. Bom, outra responsabilidade é a venda milionária. Preste atenção que eu vou falar aqui com vocês sobre essa situação. Bom, o Ryan ontem também fez uma das suas melhores partidas com a camisa do Vasco. O jogador, o atacante Ryan, que vinha sendo muito criticado no início da sua transição, né, ali da base para o profissional, começa a deslanchar com apenas 18 anos. O jogador ontem marcou um golaço, o primeiro gol da partida após uma tabela ali com Felipe Coutinho, e encanta os olhos do Diniz. Na saída ali de São Januário, né, o Ryan falou que o Diniz é um paizão que está ajudando ele a evoluir, e na coletiva o Diniz revelou uma venda milionária. O Vasco não pode vender o Ryan agora, porque vai vender por menos do que ele vale. Foi o que o Diniz recomendou e alertou a diretoria do Vasco na coletiva de imprensa. Então, observando esse cenário, né, o Vasco que recebeu ali uma sondagem do Besiktas, né, do Serdal Adaly, esse senhor que está na capa do nosso vídeo, né, ele está de olho em Ryan. E há algum tempo atrás, alguns dias atrás, cerca de uma semana atrás, ele declarou também interesse em Cristiano Ronaldo. Então, o Besiktas hoje de Serdal Adaly tem grana para investir. Entretanto, o Besiktas acenou, tipo assim, entre 7 a 8 milhões de euros numa contratação aí por volta de 45 a 50 milhões de reais. Bom, o Vasco já avisou, não senta para negociar o Ryan com menos do que o dobro, cerca de 100 milhões de reais é o que o Vasco quer sentar para tentar negociar ou vender a jovem joia, né, da base vascaína, o atacante Ryan Victor. Então, observando esse cenário, uma venda milionária se aproxima, mas uma venda bem valorizada, né? Bem valorizada, e o Ryan hoje vai se fazendo ali importante, vai se fazendo uma figura interessante dentro do elenco do Vasco, principalmente com o Fernando Diniz, que já explora os chutes de média a longa distância, já explora as arrancadas do atacante Ryan atacando, né, a última linha, e já explora também a força física do atleta, que obviamente tudo isso vai se apurar, vai se impulsionar diante de um tempo, né, de um espaço-tempo interessante nessa questão. Bom, ontem também durante o jogo a gente teve uma notícia muito importante informada pelo Vasco, né, sobre o não transfer ban, a FIFA tirando o transfer ban do Vasco, no caso Nantes, do atacante Adson. A situação é que a situação está em RJ, então a FIFA foi lá e retirou, o Vasco está livre para inscrever novos atletas. A janela tá batendo na porta, hein? Tem que se movimentar antes do andamento aí, né, do percurso em que os outros clubes irão também já se adiantar. Então já tem que começar desde agora. Não dá para esperar. Então vamos aguardar aí como vai ser esse cenário. Lembrando que o Vasco enfrenta o Red Bull Bragantino no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro também que o Vasco precisa sair da zona lá, ó, perto do desconforto, né? A situação ali, beirando a zona do rebaixamento, é muito incômoda para o torcedor vascaíno. E claro, a gente observa que o Red Bull Bragantino, o Vasco jogando em São Januário, pode aí, quem sabe, né, construir uma vitória e desafogar no Campeonato
brasileiro, porque precisa, né? A gente não pode entrar naquela data lá do Intercontinental de Clubes numa zona de desconforto. Então, esperamos aí uma melhora no Campeonato Brasileiro, porque também é muito importante esse cenário. E, na minha opinião, ainda bem conservador, rumo aos 46 pontos. Não dá ainda para se empolgar após uma vitória muito boa, né? Uma vitória muito convincente contra o Melgar por 3-0, mas o Melgar também é uma equipe bem frágil, né? Diga-se de passagem. Bom, queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Lembrando que daqui a pouco eu estou voltando com mais informações, então seu like me ajuda muito, o seu joinha me ajuda pra caramba a voltar aqui para trabalhar e trazer informação para vocês. Só peço para você humildemente essa moral. Beleza? Lembrando que você quer comprar a sua camisa do Vasco igual a essa, besutesporte.com.br. O link eu deixo nos stories do @Lineker_Vasco, lá no meu Instagram. E o link é só para você que comprar 2, levar 3. É um presente para você. Então corre lá, não perca essa oportunidade. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Saudações vascaínas.